Boa noite! Olha eu! Estamos começando mais uma live maravilhosa. Hoje a nossa convidada é Mônica Rossi, uma das grandes dubladoras desse nosso Brasil. Hoje a gente vai bater um papo com ela. A gente vai falar de dublagem, a gente vai falar da sua carreira. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos! Vamos aqui chamar ela daqui a pouquinho pra gente bater esse papo maravilhoso. Boa noite, sejam bem-vindos. Mônica Rossi hoje com a gente. Daqui a pouquinho ela vai estar entrando. A gente tá batendo um papo super show com ela, tá certo? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Perguntas aqui na nossa interrogação, você já deixa a sua pergunta que a gente vai responder, tá certo? Mônica já entrou aqui para bater nosso papo. Vou chamar ela. Boa noite, sejam bem-vindos. Aguardando aqui ela entrar. Olá! Oi, tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vinda! Obrigada. Opa, tô acertando aqui ainda as coisas. Tudo bom? Tudo bom? É Obrigada um pelo prazer. convite. Eu que agradeço. É um prazer enorme ter você aqui, porque é um convite de um fã, mas um fã do seu trabalho. Obrigada, querida. Obrigada, Sou muito muito fã obrigada. do seu Muito. Você faz alguns personagens que foram marcantes na minha vida, como a Rose, a Gwen, a Meredith Grey, a minha querida Meredith, que eu amo demais. Quem não ama, né? A Meredith é uma. Eu acho que é uma. Se não for uma unanimidade, é quase uma unanimidade. É maravilhosa demais, porque eu sou há mais de 8 anos, né? Eu venho assistindo Grey's Anatomy, eu sou fã bem antigo, desde a minha Ah, juventude, da minha adolescência, pré-adolescência, né? é, porque você Que eu falar em venho. juventude é brincadeira, né? Parece que você tem o quê? cento e Brincadeira, né? doze anos? A Tá minha bom o volume? pré-adolescência, né? Tá bom o volume? Tá Tô ótimo. me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Quero dizer boa noite para todo mundo. É, obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez prestigiando uma live. Tem gente aí que eu sei que já entrou na sala. Rogério Fidalgo, TV Colosso Online, Que maravilha. Gimora, Julie, quem mais aqui? Fábio, sempre nas minhas lives. É, enfim, é muita gente. Se eu pulei alguém aí, Tati Gonzalez, sempre nas minhas lives também. Belinha, minha comadre querida. Fê Crispim, até que enfim! Fernanda Crispim, gente! Olha que maravilha! Que Que massa. maravilha! Que legal ver todo mundo coladinho com você, coladinho com a gente aqui para fazer essa live acontecer, né? E nós Isso, todos juntos somos a coisa mais linda. Eu fiz algumas perguntinhas para você, Mônica. Fiz sim, aqui, estudei muito sobre dublagem, porque eu amo a dublagem. Eu tenho uma preferência em assistir dublado, né? Porque eu sou uma pessoa muito detalhista, então
eu vejo o detalhe do personagem, né? Aham. E o detalhe da dublagem. Então, quando tem legenda, eu às vezes não consigo ter esses detalhes, É, a sabe? legenda é isso que eu sempre falo. O pessoal que fala assim, ah, eu não assisto filme dublado. Ok, eu acho que cada um assiste do jeito que quiser, né? Para isso, hoje em dia, a gente tem o controle remoto que você bota do jeito que quiser. Só que eu acho que quem assiste legenda, para não assistir dublado, tem que assistir mesmo no original, entendendo o áudio original, porque a legenda, ela distrai muito a gente, ela tira muito a gente da atenção, né? Então, você acaba perdendo sutilezas, detalhes de cena, detalhes de movimentação dos atores, detalhes de cenário, que às vezes tem coisas importantes no cenário que trazem informação, né, ali para a ação do filme. Então, eu acho que assim, dizer que não curte dublagem, ok, mas tem que assistir sem legenda, né? Porque a legenda atrapalha bastante. Muito, eu sou muito detalhista com essa questão de prestar atenção no conteúdo que está sendo mostrado. E a dublagem, para mim, faz isso acontecer, prestar mais atenção. E eu sou Uhum. daquela pessoa que, quando eu gosto do filme, eu quero ver ele por inteiro. Eu não quero ver ele por partes, porque a É, legenda dá essa noção que a gente está vendo por partes, né? Porque não dá para compreender tantas coisas. Eu estava vendo que a legenda são o quê? 30 caracteres por piscar de olhos, né? é, Por piscar de olhos. Então, cada piscar de olho, 30 caracteres. Ter essa desenvoltura é um meio complicado. Pois realmente é claro que a legenda ela é necessária também, porque tem pessoas que dependem da legenda para assistir o filme. Então, assim, eu não acho, eu acho que tudo é bom, né? Tudo é bom, tudo agrega, né? Com Eu certeza. acho que cada pessoa tem as suas necessidades específicas, suas preferências, eu acho que tudo é válido. Eu não estou aqui querendo derrubar a legenda, não. Eu só estou falando assim, daquelas pessoas que meio que por elitismo, né, dizem que não gosto de dublagem. Eu acho que não gostar de dublagem é ok, né? Ninguém é obrigado a gostar, mas eu acho que se o problema é essa sofisticação na maneira de assistir o filme, né? Então tem que assistir sem nada. Assistir o som original sem cola. Com certeza. Eu estava lendo uma matéria e essa frase sua que Ai, você Jorge citou, Nunes entrou também, sempre acompanha as minhas lives. Obrigada. vida, Beijo. seja bem-vindo. Oh, coisa boa. Eu estava lendo uma matéria que você Jorge é meu anjo foi. da guarda, cuida de mim quando eu tava dodói. Vai, Oh, seguindo. você teve o coronavírus, não foi? Tive. Ele foi meu guardião ferrenho ali, me monitorando pelo WhatsApp o tempo todo, que não podia, ele não podia vir aqui, né, me atender, mas ficou ali me monitorando o tempo todo, foi meu anjo da guarda nessa fase terrível. Maravilha. É, Depois a gente estão entra nesse assunto, eu quero um pedacinho de tempo para falar sobre isso. tá certo. Aí eu estava lendo no Leia Já, que você falou uma frase. Acho que eu não escolhi a profissão, foi a profissão que me escolheu. Eu acho que foi isso mesmo, porque foi tudo tão casual, na verdade, eu nem pensava de que maneira, eu sempre falo isso nas lives, eu nunca tinha parado para pensar em como é que eu assisti o filme na minha casa falado em português. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha pensado em dublagem, eu nunca tinha ouvido falar em dublagem, porque antigamente não existia internet, né? Então era muito diferente. Hoje em dia a dublagem até virou moda, meio que virou modinha, todo mundo agora quer ser dublador. Eu acho que a dublagem é o novo modelo manequim dos anos 80, que nos anos 80, que vocês não eram nem nascidos, todo mundo Uhum. que queria assim uma ascensão, que queria ser notado, dizia que era modelo manequim.
e eu acho que a dublagem virou o novo modelo manequim, né? É o modelo manequim da atualidade. Atualmente todo mundo quer ser dublador. É louvável, maravilhoso, viva a dublagem, né? Sinal de que está sendo bem falada e bem. A propaganda está sendo boa, né? Mas, enfim, naquela época. Chato falar naquela época, né? Parece que eu sou jurássica. Naquela época não existia internet, não existia né, rede social, não existia nada disso. Só existia a televisão, né, rádio e tal, revistas, que tinham umas revistas especializadas em falar de televisão e jornal, né? Então, assim, uma vez ou outra, mas era assim muito raro sair alguma notinha sobre dublagem. Geralmente, quando saía, era para falar mal. Geralmente era para falar mal. Um ou outro conseguia assim um destaque. Eu, graças a Deus, tive matéria, até fiz uma vez uma matéria para a revista de domingo do jornal O Globo, que nem sei se tem mais, caderno de TV, aliás. E falando sobre uma série que eu dublava com André Filho, chamada Bela e a Fera. Então, assim, eu tive essa sorte de ter ainda matéria publicada em jornal, um negócio bem antigo, né, que eu guardo com muito carinho. Mas, enfim, foi isso. Eu não sabia. Eu, adolescente, eu nunca tinha pensado, eu não sabia, nunca tinha ouvido falar em dublagem. Então, eu acho que é a profissão que me escolheu mesmo. Escolheu. E assim, como foi o primeiro contato com essa questão da dublagem? Então, o primeiro contato foi como espectadora, né? Como visitante. Eu fui visitar um estúdio. Eu fui assistir. Fui assistir. Como fui convidada, né? Eu era casada com o Mário Jorge, ele já era dublador. E aí ele me levou para assistir ele dublando. E foi assim que eu conheci a dublagem. Como espectadora, fiquei fascinada, né? Porque eu achei aquilo incrível, né? Aí que a minha ficha caiu. Eu falei, caramba, é assim que eu assisto filme a vida inteira. Né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, meu primeiro contato com dublagem foi como visitante. Que maravilha! Você Crachá de falou visitante. isso. Você falou uma coisa interessante que eu, quando comecei a pesquisar sobre dublagem, foi há muito tempo atrás, né? Eu estava vendo versão dublada. Você Uhum, conhece? maravilhoso, claro. Versão dublada. Eu tava vendo e tava vendo Selma Lopes. Aí quando eu vi aquela voz, porque eu sou muito fã da Whoopi, né? Adoro o Uhum. trabalho da Whoopi e ela é oficialmente a Ela, dubladora oficial ela da Whoopi. imprime a UP maravilhosamente bem, né? Maravilhosamente. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, o cara, que fascinante. Que coisa incrível. Parece que eu tô vendo a Whoopi falando comigo. É a mesma coisa que eu tô sentindo aqui. Grace está falando comigo. Nossa, é Às muito. vezes a gente tem que ter cuidado porque senão perde um pouco a identidade. Acontece muito isso comigo. Eu vou confessar para você que às vezes, assim, claro que é super legal, é uma personagem que eu amo de paixão e tudo, mas eu confesso que às vezes eu fico assim um pouquinho chateada porque parece que eu não existo, né? Porque as pessoas me chamam de Claro, Meredith. E eu não sou a não. Meredith, eu interpreto a Meredith, né? Eu sou a Exatamente. Mônica, né? Eu tenho É vontade a Mônica Rosa, própria, eu tenho opinião, mesmo com que seja errado, mas certeza. eu tenho opinião. E as pessoas muito, muito, muito assim comum, né, nas redes sociais, né? As Uhum. pessoas me chamarem de Meredith. Eu não sou a Meredith, gente, eu sou a Mônica. E além da Meredith, tem outros trabalhos. Eu sei que ela é queridinha, ela é minha queridinha também, eu amo de paixão, mas tem outros trabalhos que eu tenho tanto carinho quanto. E por exemplo, quando eu faço as minhas mensagens de bom dia, não sei se você já viu Já alguma, vi. acho Tem que uma já, né? linda frase. E eu vou ressaltar uma coisa para você. Aquela frase que você até me mandou me fez refletir muito
sobre algumas questões da vida. Então, eu agora vou diretamente no seu IG. Tem aquelas lindas frases. Você até postou uma recentemente sobre a palavra, né? Uhum. O poder de falar e não machucar o outro, É, saber falar, ter o cuidado entendeu? com as Então, palavras, e não responder exatamente. as perguntas que não te fizeram. Porque eu tenho horror, eu tenho pavor quando alguém vem me contar uma coisa, gente, eu não perguntei nada, eu não quero saber, né? Isso é muito comum, principalmente quando se você está assim num momento de desentendimento com alguém. Quer ver? Isso acontece muito quando você está em crise no seu relacionamento afetivo. Aí vem alguém para te contar: ah, eu vi o fulaninho, eu vi a fulaninha. Gente, eu perguntei. Não perguntei, Hum. né? Então, eu acho. E quando eu falo também sobre esse cuidado com a palavra, né? O cuidado com a maneira de falar, é que às vezes o que parece sinceridade beira a falta de educação, né? Então, às vezes as pessoas confundem. Não é porque você me pediu uma opinião que isso me dá o direito de ser rude com você, na maneira de falar com Exatamente. você, né? Então, se você perguntar assim, sei lá, Mônica, o que que você acha desse meu sapato cor de burro quando foge? Eu vou dizer assim, olha, se você gostou, ok. Assim, eu acho, já que você está pedindo a minha opinião, eu acho que você devia usar outra. Isso é uma maneira de falar, né? É uma maneira de falar aquilo que você me perguntou. Eu estou sendo sincera, mas eu não estou sendo indelicada. Eu não preciso dizer, isso é uma bosta, isso é horrível, você está ridículo. Aí, sabe, aí já passa a ser outra coisa, aí não é mais sinceridade. Aí é falta de educação, é falta de gentileza. O fato de você me pedir a minha opinião não me dá esse poder de acabar com você, né? Então, são coisas muito diferentes. E eu acredito muito nessa questão do poder da palavra, né? Não só quando você fala com o outro, mas quando você fala algumas palavras, né, no seu dia a dia. Tem palavras que eu não pronuncio, inclusive dublando. Se eu puder trocar, tem palavras que eu não falo nem dublando. Se eu puder substituir, se tiver um sinônimo ou uma outra maneira de falar aquilo, eu, eu, eu troco, porque eu acho que a palavra tem uma energia, né? Tem uma força. Eu acho que tudo tem energia, né? Tudo tem uma força e o poder da palavra é realmente incrível. Eu acho que a gente tem que não estou dizendo que eu consiga excelência nisso, né? Uma perfeição, mas eu procuro tomar cuidado cada vez mais, inclusive cada vez mais. Você falou sobre o poder da palavra. Minha mãe, ela com frequência, ela fala que o poder da palavra tem muito poder. Às vezes você está à procura de algo, mas você solta uma palavra, toda aquela energia negativa daquela palavra pode destruir tudo aquilo em Sim, sim. questões Eu de acredito segundos. muito nisso, eu acredito muito nisso. Então, cuidado com a palavra é importante. Mas então, aí voltando lá ao assunto da Meredith, aí às vezes eu mando as minhas mensagens de bom dia, né, que são mensagens que eu de improviso mesmo, que eu falo o que eu estou sentindo naquele momento. Tanto é que eu não me obrigo a mandar uma mensagem de bom dia todos os dias. É quando realmente eu tenho uma inspiração, eu tenho uma intuição, eu acordei pensando naquilo, e aí eu gosto de mandar mensagem, até porque eu tenho um retorno muito grande. É muito carinho que eu recebo, porque as pessoas me mandam mensagem para mim, agradecendo, falando da importância que aquilo teve naquele momento. Isso é muito gratificante. Mas aí tem essa coisa assim, ai, que mensagem linda da minha Meredith. Gente, quem mandou a mensagem não foi a Meredith, foi a Mônica. Entendeu? Foi a Mônica que mandou a mensagem. A Meredith é uma personagem que eu amo, que eu respeito,
que eu estou, né, incorporada nela, ou ela incorporada há 16 temporadas, mas eu não sou a Meredith, eu sou a Mônica. A Mônica. E a minha felicidade é conhecer essas pessoas que têm tanto talento e você é uma delas, que Muito tem muito obrigada. talento, muito. Eu sou muito fã do seu trabalho, porque eu estava conversando agora há pouco com minha prima e ela tem algumas séries, um jogo que você dubla, que ela Uhum. ama de paixão, eu esqueci o nome do jogo. Pois é, eu E nunca sei o nome do jogo, mas sim, eu fiz alguns jogos e é um trabalho muito legal, que eu amo fazer. E aí ela ressaltou alguns filmes também. Ela falou, meu primo, que máximo! A voz dela é muito marcante. Aí eu falei, Mônica, realmente, Mônica Rossi é maravilhosa, porque o trabalho dela é além, vai além de estar ali dublando, né? Ela realmente incorpora o personagem, ela traz o personagem para ela. Ela traz para ela Obrigada. transforma esse personagem em uma coisa que a gente vê e que a gente não quer que aquele personagem seja dublado mais por nenhum outro dublador. Me perdoe. Eu, Porque olha, eu só tenho a agradecer pelas suas palavras, só tenho a agradecer. Mas tem uma coisa que é bom até aproveitar aqui, eu sempre que eu posso eu falo sobre isso. Às vezes, a substituição, ela é inevitável. Inevitável, porque eu não sou dona da personagem, eu nem sou dona da atriz. Né? É claro que a gente tenta manter o mesmo profissional fazendo os mesmos personagens, mesmos atores, ok. Só que isso às vezes escapa né, do nosso controle, porque tem um cliente, tem o dono do filme, tem o diretor, tem o estúdio, e nem sempre todos estão de acordo com aquela escalação. E também acontece de, às vezes, não haver possibilidade de eu dublar por uma questão de agenda, ou, enfim, porque eu não. Às vezes hoje em dia, hoje, com essa dublagem remota, que eu também quero falar sobre isso, que é importante, hoje, a partir de agora, vai ficar mais fácil manter os atores fazendo, né, os dubladores fazendo seus personagens, seus atores e tal. Porque hoje em dia a gente tem essa possibilidade de dublar de casa. Mas, por exemplo, antes da pandemia, acho que uns 15 dias antes de parar tudo, um mês, bom, não importa. Eu fui convidada para fazer uma atriz que eu já dublei vários filmes dela, não todos, mas a maioria. Eu fui convidada para fazer, e era em São Paulo. E a produção não bancava a minha passagem. E a passagem estava caríssima. Se eu fosse a São Paulo dublar, eu ia pagar para dublar. Entendeu? Então, realmente, eu achei inviável. Porque eu não estava no momento de, né, de gastar aquele dinheiro, de pagar para dublar. Né? Que não, né, não é complicado isso, você pagar para trabalhar. Eu fiquei assim muito triste, agradeci muito ao estúdio, mas realmente foi inviável. O estúdio não tinha como bancar, o dono do filme não quis bancar e eu também não banquei. Então foi dublado por outra pessoa. Mas então assim, isso faz parte do nosso trabalho. Né? Ninguém está roubando nada de ninguém, ninguém está sendo negligente. A negligência pode acontecer? Até pode, mas assim, não é um padrão. Né? Quando alguém não dubla determinado ator ou personagem, houve algum motivo. Né? De repente o cliente achou que aquela voz não era mais adequada. E pronto. Sabe? Não é para ficar com raiva, não é para ficar com raiva de quem dublou, sabe? E é o seguinte, é a nossa profissão. Se um não fizer, alguém vai ter que fazer. Digamos que amanhã ou depois, que aliás já aconteceu, eu não posso dublar a Meredith. Já aconteceu numa viagem que eu fiz. É, gente, outra pessoa tinha que mudou dublar. a voz, eu disse, Pois é, meu mas Deus. assim,
não foi culpa de ninguém. Se alguém teve culpa nessa história, fui eu que programei as minhas férias erradamente. Né? Eu programei as minhas férias de acordo com o cronograma, só que como a produção lá para no meio da temporada, eu não contei com isso. Então, essa parada coincidiu com a dublagem, né? No que pegou a segunda parte da temporada e jogou toda para frente, o toda para frente acabou avançando nas minhas férias. Né? Alguém tem culpa? Né? Alguém fez de Não, propósito? Ninguém tem culpa. Aí vem o pessoal, sabe? Voltando àquela história da sinceridade. Você não gostou da pessoa que fez a dublagem? Ok. É um direito que você tem. Todo mundo tem esse direito de não gostar. Mas não precisa ofender. Que porcaria, que horrível. Escrever isso, sabe? Para quê? A sabe? pessoa que dublou não tem culpa de ter sido escolhida. O diretor que dirigiu não tem culpa de eu ter tido essa coisa de me ausentar. E realmente era uma viagem que não dava para adiar. Não dava, porque era uma viagem para fora do país, eu já estava com tudo pago, eu ia perder tudo que eu paguei. Então, assim, não tinha como. É... E tudo bem, eu voltei, redublei, e, sabe, voltei a dublar sem Acontece, né? problema. Acontece, acontece. Acontece, Não tem que ficar com exatamente. raiva, sabe? Eu acho isso uma bobagem, sabe? É tão pequeno, sabe? Eu acho tão É, pequeno. Não precisa disso. Não carece, não carece. Dei uma exatamente. bronca. Dei uma bronca aqui, viu? Com certeza, e uma bronca que, verdadeira que fica aí marcado para as pessoas que isso acontece, é um trabalho. Por trás dos personagens existe Mônica Rossi, que é um excelente profissional, e que isso realmente acontece, porque eu estava até vendo uns vídeos relacionados a isso, que até em mudanças de contratuais pode até ser redublado alguns Sim, filmes, sim, sim. né? Por exemplo, o Titanic, que eu dublei, né, aquela versão clássica e tal, que as pessoas amam, né? Muita gente fala comigo sobre Titanic. O Titanic foi relançado quando fez 20 Uhum. anos. E aí teve algumas cenas adicionais e aí teve que ser redublado. Eu não fui chamada nem para fazer teste. Gente, olha só, 20 anos depois, obviamente, o dono do filme, ou o novo dono do filme, imaginou e entendeu que 20 anos depois eu não teria condição de fazer aquela personagem. Normal, normal. Talvez se eu tivesse dublado a segunda versão de Titanic, talvez tivesse ficado uma porcaria. Porque não tinha. Não Entendeu? imagina. Sim, mas olha só, eu, a minha voz não mudou, a minha voz não ficou feia, nem ficou nada disso. Mas eu tenho hoje uma maturidade na voz, até porque, gente, o tempo passa. Né? Mesmo que a minha voz não tenha mudado muito em termos de timbre, mas muda, a maturidade muda, o peso muda, as inflexões, sabe? Hoje em dia eu tenho um outro peso de interpretação, de carga emocional, entendeu? Pode ser que podia ficar bom? Podia. Mas também podia ficar uma porcaria. Entendeu? Então, é isso. Não dá para ficar com raiva, sabe? São coisas que acontecem. Quantos filmes eu redublei? Quantos filmes eu redublei? Né, filmes clássicos que tinham sido dublados lá no começo da dublagem, que foram redublados quando eu comecei mesmo a dublar, eu fiz muita redublagem, né? Então, né, não tem por que essa raiva. A Princesa Leia é um exemplo muito bom. A Princesa Leia foi dublada por 3 dubladoras diferentes. Na primeira dublagem, ela foi dublada pela Ilka Pinheiro. Eu redublei. E agora quem dubla é Mabel. A mesma Que atriz, o mesmo show! personagem, entendeu? Então, assim, a Ilka vai ficar com raiva de mim? Eu vou ficar com raiva da Mabel? Gente, isso não Não, de existe. jeito nenhum. Não existe, não existe. Não existe. É isso como eu falei, que tem questões contratuais, que cada contrato, cada compra dos direitos pode ser renovado uma nova dublagem. Sim, Entendeu? sim. Aí pode
que tenha vários dubladores e que isso é super natural. E quando você sair, não fez aquelas dublagens de inglês, eu continuei assistindo, porque eu achei natural uma nova dublagem por algo que aconteceu e depois você E retornou. depois eu Linda, retornei, exatamente. linda, maravilhosa, dublando perfeitamente. Obrigada. Bem, bem natural, bem normal. Mas quando eu falo assim em relação a marcar o personagem, é porque é questão mais da gente sempre estar vendo desde o início, né? E Sim, como você marca. bem Olha só, é incontestável isso, marca, marca. E vou te dizer marca, mais, às vezes marca, mesmo que a escalação não seja nem a ideal. Eu já fiz alguns trabalhos onde eu tinha colegas que não estavam nem bem escalados para o papel, mas que dublaram aquele personagem durante tantos anos que um dia eu fui assistir um outro filme com aquele ator e tinham colocado uma outra pessoa, eu achei super estranho, entendeu? Porque eu estava muito acostumada com a outra pessoa fazendo aquele ator. Então, é natural. A gente se acostuma com uma voz num determinado ator. É natural que a gente estranhe quando muda. Muito natural. Mas não é o fim do mundo, gente. com certeza. É uma coisa bem natural, como a Mônica ressaltou, muito natural. Então, não estranhe mais, viu? Me dá O um que a gente minuto, vai falando aí que eu vou só pegar uma água aqui que eu esqueci de pegar água. pronto, pronto, te aguardo. Realmente é natural a troca, porque Mônica foi pegar ali uma água e ela já volta, tá certo? Gente, para ressaltar, sabe essa interrogaçãozinha aqui que vocês têm embaixo da tela? Deixe sua pergunta, que daqui a pouquinho Mônica responde para vocês, tá certo? Ela já pode estar deixando aqui na interrogaçãozinha que ela responde já já, tá bom? Senão a minha fono Marcianader, ela me bota de castigo. Vou sim fazer sua pergunta, tá aqui. Vai fazer as nossas perguntas? Você coloca a sua perguntinha aqui na interrogação que a gente responde daqui a pouquinho, tá certo? Eu vou continuar aqui, dar continuidade com algumas perguntinhas que eu fiz. E uma coisa que me deixou muito interessada, Mônica, é o processo de liberdade de criar um Uhum. personagem. Como é que você se dá essa liberdade, ou ela é dada para você criar a dublagem ou fazer a dublagem? Não, olha só, o que acontece é o seguinte, quando você tem uma obra pronta, né, uma Grey's Anatomy, por exemplo, essa Hum. liberdade, eu tenho liberdade assim de trocar o texto, né, de adaptar o texto, deixar o texto de uma forma mais coloquial, né, ou trocar o texto em função de sincronismo, né? Mas a liberdade de criação, na verdade, não, porque a dublagem boa é aquela que é a mais fiel possível. Isso é minha opinião, né? A mais fiel possível ao original. Se eu fizer exatamente o que a Ellen Pompeu fez para fazer a Meredith, a dublagem vai ser boa. Em desenho e animação, a gente tem um pouco mais de liberdade nesse sentido aí da criação, né? Mas a gente basicamente tem que seguir uma obra que está pronta, né? Ou que pelo menos está quase finalizada. É, eu não tenho como mudar características de um personagem, né? Eu não posso criar tanto a ponto de mudar uma personalidade, né? Isso aí eu não tenho como. Eu tenho como, por exemplo, se a atriz, se a personagem tem um bordão e aquele bordão dela em inglês não vai ser tão impactante em português, eu tenho, de repente, essa liberdade de mudar, né? Fazer uma coisa que traga mais para o público. Essas pequenas liberdades, sim, principalmente essa liberdade de mudança de texto. Mas eu não posso, por exemplo, mudar o texto a ponto de interferir na personalidade da personagem. Né? Por exemplo, eu não posso fazer uma personagem de estilo super clássico falando de uma forma super coloquial.
entendeu? Porque não combina com a personagem. Então, essa liberdade, ela é uma liberdade bem limitada, eu diria. Que massa. Eu fiquei curioso sobre isso porque é, cada personagem ele puxa do dublador uma forma gestual de falar, uma forma de se posicionar. Então, tinha essa dúvida, até que ponto você pode ir, até que ponto você não pode, sabe? Até onde você alcança, sabe? Pois Então, é uma... é, a gente pode ir até onde não descaracteriza a personagem. Exatamente, exatamente. Eu vou para mais uma pergunta. Continuando nessa característica, o trabalho de pesquisa. Você faz um trabalho de pesquisa relacionado ao artista ou É faz, vai, é vai, faz, é vai, é vai, é vai. vai? Acontece o contrário, às vezes eu gosto tanto de alguém que eu faço que eu vou lá e procuro na internet, né? E porque virei fã, assim, né? Porque admirei e quero lá, tenho as minhas curiosidades. Mas não tenho, não tenho essa pesquisa, não. Não tenho essa pesquisa, não. É tudo, chegou no estúdio e fez. Assim, eu acho que a dublagem, e eu, Uhum. particularmente, eu tenho um lado muito prático nessa coisa do trabalho, entendeu? Eu sou muito objetiva. Eu não, parafraseando um grande dublador do passado, Darcy Pedrosa, eu não sou de ficar intelectualizando a espinha do bacalhau, entendeu? Eu acho que o trabalho é aquilo. É, se eu me entrego emocionalmente, se eu sou uma boa observadora, que eu sei que eu sou, né? Eu acho que é isso. Eu não preciso ficar rebuscando, buscando. Onde é que eu vou buscar essa emoção? Gente, nós temos uma vantagem enorme, que é o fato de nós termos, em 90% dos casos, nós temos uma cena pronta, que nos traz uma luz, que nos traz uma música, que nos traz toda a sonoplastia, né? Toda a parte de efeitos sonoros. Tudo isso é ferramenta para a gente encontrar emoção. Né? Então, eu acho que é muito. Para mim, é um processo muito simples. Chegar lá, olhar o que o ator fez e me entregar E acho que o e seguir em natural, o frente. em se entregar, Isso. faz É, as coisas serem mais leves, né, Mônica? essa coisa de ficar intelectualizando a espinha do bacalhau não é comigo. Não dá, não dá certo com Não, Mônica eu acho Ramos. que as coisas simples elas acontecem mais de uma forma simples, né? Prática. Com certeza, exatamente. Vamos para mais uma pergunta, né? Eu fiz tantas perguntas, daqui a pouco a gente vai responder aqui a da galera. Qual dublagem, assim, você acha assim que você marcou sua carreira, marcou sua vida? Você tem Ghost, alguma ou tem várias? Ghost, não, tenho várias, várias e várias. Mas Ghost Aham. e TV Colosso são os dois trabalhos. E a Meredith, com certeza a Meredith. Mas Ghost pela identificação que eu tenho com o filme. Né? Que eu assisti o filme no cinema e fiquei pensando, nossa, como eu queria dublar essa personagem. E acabei dublando tempos depois. É, Porque é um filme que é o filme da minha vida, assim, né, em todos os sentidos. É um tema no qual eu acredito muito, acho que já vivi aquilo, me emociona. é, Enfim, Ghost eu acho que realmente é o mais marcante. Mas tem vários, né? TV Colosso E foi Priscila incrível. E aí, TV inesquecível. Colosso entra nessa tua pergunta anterior, na questão da liberdade. TV Colosso eu tive total liberdade, porque não era uma dublagem. Era a gente colocar voz
num produto, num programa, né, que estava sendo criado. Então, assim, não era um programa importado, né, com um som original e que a gente estava dublando. Foi um programa criado aqui pelo Grupo Sem Modos, né, todo redigido aqui, era tudo daqui, era tudo nosso, né? E aí os dubladores todos acabaram participando da criação dessas personagens, né? Da elaboração dessas personalidades. E foi tudo um processo muito natural também, entendeu? Ninguém ficou ai, como é que eu vou buscar? Como é que eu vou buscar a Priscila? Ai, meu Deus, sabe? Não, foi saindo. Eu fui botando meus cacos, fui botando meus bordões, fui botando meu jeito, fui levando coisas de casa. O bitrilhão de beijos, né, que virou um bordão da Priscila, é Ah, uma palavra que é minha filha, que hoje tem 33 anos, a Carol Kapfer, que é dubladora também, médica. Minha filha que já não, mas pequenininha. filha de peixinho, Minha, peixinho é. minha filha pequenininha, que já dublava, né? Pequenininha, mas nessa época ela nem dublava na época da TV Colosso. Ela, no começo da TV Colosso, ela era muito novinha. E aí um dia ela falou essa palavra, um bitrilhão. Eu falei, cara, essa palavra é ótima. Um bitrilhão é um negócio muito grande, né? Muito, né? O que que é um bitrilhão? É imenso. E aí eu rapidamente, naquele dia mesmo, eu já botei na boca lá da Priscila, né? Um bitrilhão. Então, foi tudo muito assim, natural, sabe? Muito bom, muito bom. Eu queria te fazer um pedido. Tem um personagem que ele tem uma característica muito grande na voz e que a Cuca. A Cuca. A Cuca. A Cuca foi você dublou o período em que eu assisti o Sítio, né? Que foi de Uhum. 2001 até Foi 2006. acho que na penúltima ou antepenúltima versão do Sítio, porque o Sítio teve várias versões, né? Acredite se quiser, o Sítio também foi da minha infância, tá? Eu também já É, tive uma infância, com certeza. mas E eu eu queria acho que foi da antepenúltima. Então, eu sou uma perversa ruim. que Era muito maravilhoso. divertido fazer a Cuca, era muito engraçado, porque a Cuca é uma bruxa totalmente atrapalhada, né? Então, é O maravilhosa a cômico Cuca. com a maldade, a junção do cômico com a maldade, né? Que Pois é, fazia. porque ela é muito atrapalhada e era muito gostoso fazer a Cuca. E embora a Cuca tenha essa voz arranhada, né? Na verdade, a Cuca é mais confortável para eu fazer do que a Priscila, porque a Priscila, como a Priscila é muito jovem, né? E muito perua, né? E a Priscila tem um tom acima, né? Ela fala um tom acima, porque ela é enorme, né? Espalhafatosa, espaçosa, e ela fala um tom acima o tempo todo. Então acaba sendo mais cansativo para mim fazer a Cuca do que fazer. Para mim, fica E mais a cansativo Priscila. fazer a Priscila durante muito tempo do que fazer a Cuca. Como seria a Cuca conversando com Priscila? Então, gente, seria assim, olha. Cuca, meu amor, dá um jeito nesse seu cabelo. Que é, Priscila? Tá falando o que da minha escova regressiva? Que Que sensacional! a Cuca não faz escova progressiva, né? A Cuca faz escova regressiva, que foi Meu uma coisa que eu Deus! inventei. Isso aí foi um cargo que eu botei um Nossa! dia. Foi um cargo que eu botei um dia. Ela estava lá se olhando no espelho, né? Porque ela se acha maravilhosa. E aí eu lancei esse negócio assim: uma escova regressiva está um espetáculo. E aí ficou a escova regressiva. Eu usei várias vezes a escova regressiva. Mônica, agora eu vou abrir aqui as perguntas da galera para a gente responder, tá bom?
Tá ótimo. Pronto, vou abrir aqui. A primeira pergunta é de Fábio. Vou botar aqui na tela. Fábio, como foi dublar novamente a Linda, é, Linda Hamilton. a Linda Hamilton Né? no filme Exterminador do Futuro, Destino Sombrio? Então, eu fiquei super feliz em dublar esse filme, porque foi um desses casos que eu fiquei naquela expectativa, né? Será que vão me chamar? Né? Tantos anos depois, será que o cliente vai manter o elenco? Eu fiquei naquela expectativa. E quando eu fui chamada para fazer o trailer e tal, e nossa, eu fiquei muito feliz, porque é uma atriz que eu gosto demais. Eu fiz uma série com ela maravilhosa, chamada Bela e a Fera, que foi até, né, que eu falei lá no começo, foi motivo de matéria em jornal. É uma série lindíssima. Vocês, se tiverem oportunidade de procurar no YouTube, eu acho que tem no YouTube alguma coisa dessa série. Uma série lindíssima. E eu gosto muito do trabalho dela, eu gosto muito de dublar. E aí fiquei muito feliz de ter dublado, de ter sido mantida na personagem. Que show! Vou ler aqui mais uma pergunta. Miranda. Miranda Bailey, fã-clube de Grey's Anatomy. Que máximo! Ah, Como fica a questão do sotaque? depende. A questão do sotaque de ser carioca, de ser Sim. paulista. Então, eu acho que quem trabalha com voz, naturalmente, quando está trabalhando, o sotaque fica um pouco de lado, né? Eu acho que isso é um processo natural. Eu acho que deu para perceber isso muito bem na ocasião do jornal, do aniversário do Jornal Nacional, onde eles cada dia colocavam um apresentador de uma região diferente do país. Foi sensacional. Obviamente que a primeira coisa que eu reparei foi a questão do sotaque, né? E eu só percebi sotaque em uns dois apresentadores. Todos eles tinham a apresentação absolutamente, que a gente chama de branca, né? Sem sotaque. Eu acho que quando nós dublamos personagens mais coloquiais, a tendência é que a gente fique mais à vontade, e aí pode denunciar um pouco mais o sotaque, né? Mas dependendo do personagem, não. Então, eu não fico preocupada com isso. Assim, eu nunca entrei no estúdio pensando assim, ai meu Deus, o meu sotaque de carioca. Eu não penso nisso, nunca penso, porque eu sempre acho que a voz é uma consequência da atuação correta, então eu Uhum. tenho que entrar no estúdio pensando em fazer corretamente aquilo que o ator fez. Então, tudo que vier da voz vai ser uma consequência. Uma consequência, exatamente. Para mais uma pergunta, vamos lá. Aqui é outro fã-clube. Já teve a chance de conhecer alguém da produção, ou até mesmo ator ou atriz de Grace? Você Então, é perfeita. obrigada, meu amor. Linda. Não, eu tive a oportunidade de conhecer Cameron Diaz Que e máximo! rapidinho, assim, foi muito rápido, mas ela foi muito gentil comigo, muito, Que muito, foi muito show! querida no lançamento de um filme do Encontro Explosivo, que ela veio ao Brasil, né, para divulgar o filme. E aí o Rodrigo, que é um grande crítico de cinema e que é super, Rodrigo Fonseca, um grande fã de dublagem, ele conseguiu um convite para mim e me fez essa gentileza, e eu fui, mas eu fiquei lá como não lá na área VIP nem nada, nem fui convidada para a festa, fui convidada só para a exibição do filme mesmo.
Mas aí, quando ela estava passando, minha filha gritou, chamou, falou: Minha mãe, é a sua voz no Brasil. Aí ela voltou, né, para procurar de onde estava vindo aquilo. Ela voltou para falar comigo, Que pegou a minha massa! câmera, fez a foto. Nossa, foi muito, muito, muito querida. Eu já tentei contato com ela em Pompeu algumas vezes, mas imagina, a mulher tem milhões de seguidores, né? Se algum dia ela lê uma mensagem minha, eu acho que no dia seguinte eu Vamos ganho na Mega fazer uma Sena. campanha agora. Vou chamar todos os Grey's Anatomies para a gente fazer uma campanha lá no Instagram da Ellen Poppen e marcar. Mônica, vamos fazer isso? Quem topar, entra comigo. Então, na verdade, tem 3 pessoas que eu dublo que eu gostaria muito, muito, muito. 3 não, 4. Eu vou aumentar a lista já já. A Ellen Pompeu eu tenho muita vontade de conhecer. Nossa, que sonho. A Queen Latifah também já mandei mensagem para ela. Nossa, eu sou Falando, apaixonada pela Queen Latifah. eu E a também. outra não é uma atriz, é uma chefe de cozinha chamada Anne Burrell, que eu amo dublar Anne Burrell. Eu me sinto a própria Anne Burrell. E eu sou, nossa, eu sou super, super, super afim Que massa. de dublar, de conhecer a Anne Burrell. Eu estive ano passado, eu estive em Nova York e um dia eu estava fazendo um tour, que é um tour até super legal com o pessoal, com o Jaime da Grande Maçã. Vocês acompanhem ele. Para quem gosta de cinema, é sensacional, porque ele faz tour em Nova York em locações de filmes. Então ele me Oh, levou, por exemplo, a Grande Maçã. Sigam ele, que é maravilhoso. grande A maçã. Grande Maçã ele me levou na locação do Ghost. Meu Deus. Nossa, eu fui daquele prédio onde eles filmaram, eu fui ali, tenho foto, maravilhoso. E aí, quando eu estava numa das locações, eu vi uma mulher que eu fiquei achando que era Anne Burrell. Gente, aí cheguei a voltar, aí fiquei parada assim na frente dela, só que eu achei que era um pouco mais magra, porque televisão, né, a gente parece que é maior do que é realmente. Aí quando eu olhei assim pessoalmente, o corte de cabelo era igual, tudo igual, mas era muito, muito, muito igual. Eu quase que abordei, mas aí eu fiquei olhando, 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 aí vi que não era ela, mas era uma pessoa super parecida. Eu fiquei doida, assim, eu sou doida para conhecer. São essas 3. E Madonna, claro, né? Quem não quer conhecer a Madonna, né? Maravilhosa. Óbvio. Quem não quer conhecer a rainha do pop? E você Exato. dublou Madonna e dublou Whitney também, não foi? Em Sim, Guarda-Costa? sim. A Whitney eu não estou afim de conhecer atualmente, não. Ai, que humor negro, gente, não resisti. Mas a Whitney, maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. Como aquela mulher me emociona, eu amo, amo. Amo o Cada música que repertório, amo toca. tudo. Amo tudo. Ótima atriz, ótima cantora. É, Nossa! maravilhosa. Diva, Maravilhosa. realmente diva. Diva. Morreu como uma diva, inclusive, né? Uma morte trágica, Tadinha. mas bem assim, bem folhetim de diva, né? Bem, bem característico, né? Assim, trágico, aquela coisa para entrar para a história de vez, né? Tem uma pergunta aqui interessante, Mônica. Quais são as características de um dublador? Amo você. Oh, que lindo. Obrigada, meu Deus. Tá vendo? É por isso que é bom fazer live, porque é tanta coisa boa que a gente recebe. Não é? Então, características para ser um dublador. Tem que ser um ator. Tem que ser ator. Tem que ter uma dicção boa. Não necessariamente uma voz bonita. Não necessariamente. Mas tem que ter uma boa dicção, né? Tem que ser um bom observador. Tem que ser um grande observador para ser dublador. Tem que ter disciplina, né? Tem que ter humildade, porque, como eu já citei isso em algumas lives, uma vez eu vi uma grande atriz dizendo que um ator ele precisa ser muito humilde para aceitar
uma personagem que nada tem a ver com ele, né? Interpretar uma personagem que vai contra os princípios dele. Então, para isso, você tem que ter muita humildade. E aí eu, parafraseando essa atriz, eu digo que o dublador tem que ser 2 vezes mais humilde. Porque além dele aceitar, incorporar, interpretar uma personagem que nada tem a ver com ele ainda tem que fazer isso no tempo de outra pessoa. Tem que fazer isso no tempo de um outro ator que já fez o trabalho. Né? Então, tem que ter muita humildade para isso, né? Tem que ter muita disciplina, tem que ter muita entrega. Muita entrega. Então, eu acho que basicamente é isso. Tem que ser ator, tem que ser observador e tem que ter uma boa dicção, boa leitura, obviamente, raciocínio rápido, né? Porque o processo da dublagem ele é muito rápido, ele é todo muito rápido. Não dá para ficar intelectualizando a espinha do bacalhau, entendeu? Não dá para ficar a vida Exatamente. inteira pensando por que, que o ator fez aquilo daquele jeito. Não. Faz do jeito que ele fez, que é o que a gente quer. Mônica, a gente vai fazer o seguinte agora. Nossa live está chegando a mais ou menos 1 hora. Eu vou estar encerrando aqui e a gente retorna para a gente fazer os finalmente. Tá Tá bom, meu certo? amor. Tá Pode certo. ser? Claro que pode. Até Pronto, a gente já. volta. Até já!